Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando as cartas de Paulo, né? As cartas que Paulo escreveu. E nós estamos trabalhando com as cartas de Efésios, Gálatas, Filipenses e Colossenses, né? Trazendo para vocês, né? Um aparato. Nós vamos fazer um resumo aqui hoje, porque nós estamos ainda sem a revista, mas nós não vamos ficar sem a nossa lição, né? Na lição passada, nós falamos um pouco sobre a lei e hoje nós vamos continuar um pouco trabalhando esse assunto. A lição é a número 3 e o tema da lição é: o justo viverá da fé. O nosso texto básico se encontra no livro de Gálatas, capítulo 3, que é o livro que nós estamos estudando. Semana passada nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2. E hoje a gente vai começar no capítulo de número 3. Então pega a sua Bíblia aí e vamos estudar um pouco sobre Gálatas. Vamos começar com o nosso texto áureo que se encontra em Gálatas 3:11, que diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Vamos fazer uma pequena introdução. Esta expressão, o justo viverá pela fé, aparece algumas vezes na Bíblia. Mas nem sempre, quando essa expressão o justo viverá pela fé, tem a mesma conotação, tem o mesmo sentido. E a gente vê isso quando a gente lê o texto de Abacuque. Abacuque 2:4 fala para nós também que o justo viverá pela fé. Mas é interessante que Abacuque estava num outro contexto, por isso que as expressões são diferentes. O autor de Abacuque, o profeta, ele quer trabalhar com o povo a fidelidade, a sua confiança em Deus. E é interessante que quando a gente lê Abacuque, a gente vê que Deus usa um povo ímpio para castigar o seu povo, para disciplinar o povo. E o povo, cabia a ele o quê? Se submeter, manter-se fiéis e entender que em qualquer situação a soberania de Deus ele estava acima de tudo. Então Abacuque, quando ele escreve com esse propósito, ensinando ao povo que seja qual fosse a situação, a fidelidade era o que Deus esperava do seu povo. E tanto no âmbito espiritual como temporal, o povo precisava entender isso. Então, os contextos que a gente vê essa expressão justo viverá pela fé são diferentes. O povo não precisava se preocupar com o que comer, com o que vestir e com o que beber, porque mesmo que essas coisas faltassem, eles precisavam entender que Deus estava cuidando deles. Então, quando a gente vê em Abacuque, o propósito era este. E aí a gente vai para Paulo, que é o nosso texto, é o que nós estamos estudando para os dias de hoje. Paulo, quando ele escreve tanto para Gálatas como para em Romanos e como possivelmente também em Hebreus, a sua intenção era mostrar para aquelas pessoas o perigo da morte espiritual, né? Pois se alguém estava nos seus pecados e nos seus deleites, ele estava separado de Deus, pois quando nós nos entregamos a Deus, estamos mortos para os nossos
pecados e para os nossos deleites. Então, Paulo escreve aos Gálatas com esse intuito de mostrar para eles que eles estavam mortos nos seus pecados, que eles estavam vivos agora em Cristo. E ele começa falando isso de uma forma muito interessante, que ele começa no capítulo 3, no versículo 1, ele se dirige aos Gálatas dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Os Gálatas estavam se perdendo em relação à crucificação. Eles estavam acrescentando outras coisas. Então, a mensagem do Evangelho que Paulo procura passar, tanto para Romanos, para os Gálatas e para os Hebreus, é nesse contexto que eles não poderiam acrescentar nada mais ao que já tinha sido exposto a eles, Jesus Cristo, o crucificado. E para nós lidar com as questões dos mistérios de Deus é difícil. As mesmas coisas sucedem tanto para os justos como para os injustos. E a gente tem essa dificuldade de entender que as coisas acontecem para todas as pessoas. E Paulo, ele sabia disso. E é sempre difícil entender esses caminhos, os mistérios de Deus. Mas o resultado, irmãos, está sempre com Deus. Então, viver da fé também é compreender a presença e a ação do Espírito de Deus em nós. E Paulo, quando ele alerta os Gálatas, ele fala para ele: olha, vocês estão correndo um risco tremendo, voltando para o legalismo, que seria a negação do Espírito Santo atuando na vida deles. E é um aviso para nós também, que se nós nos deixarmos seduzir por pessoas de má índole, pessoas maliciosas, como foi dito na lição passada, nós podemos correr esse risco. E Paulo, ele continua no versículo 2 do capítulo 3, que ele diz assim: é só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? A palavra que Paulo usa aqui, ele procura mostrar aos Gálatas que como é que eles que receberam a palavra de Deus agora estavam achando que pelas suas boas obras, que por praticarem certos rituais, eles receberiam favor de Deus. E Paulo faz uma pergunta a eles: é só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito Santo? E nós sabemos que não foi pelas obras da lei. Foi pela graça de Deus, foi pela misericórdia de Deus que nós recebemos. E Paulo procura mostrar isso para eles, porque Paulo sabia que eles estavam sendo influenciados de uma forma negativa, né? A se deixarem seduzir. E quando a gente para e pensa nisso, a gente começa a ver assim que quantas vezes as pessoas falam para nós que nós temos que fazer isso, que nós temos que
fazer aquilo, que nós não podemos isso, que nós não podemos aquilo, que para recebermos a graça de Deus nós temos que fazer assim, ou que quando nós pegamos alguma doença, é porque nós estamos em pecado, aquela doença, aquele câncer veio, porque o irmão está em pecado. Quantas vezes a gente não ouve isso, infelizmente? Esse legalismo. Esses dias mesmo, conversando com um irmão, e eu estava falando sobre um irmão que está lutando contra um câncer, e ele veio perguntar para mim, mas como que um homem de Deus pega uma doença como esta? É legalismo, porque a gente começa a acreditar que por nós estarmos na presença de Deus, porque nós dependemos de Deus, nós não podemos contrair doença nenhuma, que nós estamos imunes. Isso não é verdade, irmãos. O que nós temos a certeza é que Deus cuida de cada um de nós. E que, como foi dito no início, tanto o justo como o injusto, o mesmo sol e a mesma chuva vêm sobre todos. Então nós estamos sujeitos a ficarmos doentes. E aí Paulo, ele chega para os Gálatas e ele fala assim, Gálatas insensatos, um chamado para voltarem à sensatez, ou um puxão de orelha talvez, para que eles entendessem que eles estavam trilhando no caminho do engano. E pode ser que você também possa estar caindo em algum engano, achando que você precisa praticar algo além da fé em Jesus Cristo para que você alcance um favor de Deus. E isso é errado. E Paulo, no versículo 6 a 9 do capítulo 3, ele começa a usar o exemplo de Abraão, que a Bíblia chama de um homem justo. Não porque Abraão fez isso ou porque ele fez aquilo. Muitos acham que Abraão foi um homem justo porque ele sacrificou o seu filho, ele ofereceu o seu filho Isaac a sacrifício. Não, não foi por causa disso. Foi porque ele acreditava em Deus. Foi porque ele conversava com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele sabia quem era Deus e para quem ele estava servindo. Então, quando Paulo começa a citar Abraão, ele começa a falar para a gente assim, olha, assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Saber então que os da fé são filhos de Abraão. Então ele começa a mostrar para os Gálatas que se eles tivessem fé, eles seriam filhos de Abraão e herdeiros da promessa que foi passada a Abraão. E vamos dar sequência. O autor da revista ele vem trabalhar para nós assim, que viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Os Gálatas viviam uma salada de fruta com tantas pessoas querendo incentivá-los, querendo mudá-los do caminho. E felizmente, ainda muitos vivem perpetuando o ensino e prática da maldição. No versículo 10 diz que sim, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito. E a Bíblia que diz isso, irmão, não sou eu, pastor Eduardo, não é nenhum outro pastor, é a Bíblia que diz que os que estão debaixo da obra da lei estão se colocando debaixo de maldição. A Bíblia diz que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo, ele ensina isso aos Gálatas e ensina isso para nós também nos dias de hoje. Que para quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Você não precisa fazer nada além de acreditar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não precisa ser justificado por guardar a lei. Você precisa ser justificado por guardar o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E no versículo 13, Paulo ele diz para a gente assim, no capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Ou seja, tudo que era de ruim, Cristo levou sobre ele. E nós precisamos aceitar. E não há por que, de novo, carregar sobre nós coisas velhas, consequências da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros que os Gálatas estavam cometendo. E viver, então, pela fé, faz entender que a lei é boa, quando é entendida como aio. Olha isso. Aio era o professor, o pedagogo, era aquele que diariamente acompanhava e transmitia o conhecimento e vida para as pessoas, principalmente as crianças. Paulo comparou aio com a lei e disse que a lei deveria ser vista e entendida daquela forma, como aquele que conduz. A lei, então, ela nos conduz à fé. E por isso que nós somos justificados pela fé, não pela lei. A lei, ela serve para nos mostrar Cristo, mostrar o sacrifício de Cristo. Então, viver pela fé me faz entender que a nossa condição de iguais no reino, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, eu entendo que eu não sou diferente do meu irmão. O meu irmão não é diferente de mim. E em Gálatas 3:28 diz para a gente assim: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos sois vós em Cristo Jesus. Olha que lindo isso, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para Jesus, olhamos para a cruz, nós entendemos que nós somos todos iguais perante a cruz, que nós não precisamos fazer nada. Se todos acreditarem no que foi feito ali na cruz, nós não precisamos fazer ritual nenhum. Eu estava vendo uma poesia que um pastor amigo meu, pastor Luiz Lopes, ele postou esses dias. Ele dizia assim na poesia dele, que a cruz nos faz olhar para Cristo. E Cristo nos faz olhar para a cruz. E a cruz, ela não envelhece. Eu achei essa parte da poesia muito interessante. Que a cruz nos mostra Cristo, Cristo nos mostra a cruz, e a cruz não envelhece. Por quê? Porque o sacrifício feito ali por Jesus, ele é eterno. Não há o que nós possamos fazer para melhorar. Então, o que nós precisamos, que eu, você precisamos fazer, meu irmão, é confiar
plenamente na graça de Jesus. Os Gálatas estavam perdendo isso. Eles estavam perdendo o que foi ensinado com tanto amor para eles. Paulo gastou tempo ensinando para eles sobre a cruz de Cristo, sobre o sacrifício ali feito, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre que Jesus venceu a morte e está vivo à direita do Pai. E os Gálatas, no início, se entusiasmaram com a notícia. Ficaram animados. Mas, de repente, surgem outras pessoas com outros ensinos, coisa que não acontece hoje, né? Parece que tem gente que quer inventar a roda, quer inventar o fogo, quando não precisa. O que nós precisamos é mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os Gálatas precisavam que Paulo lhe escrevesse com mais firmeza para que eles voltassem aos rudimentos da fé e não se deixassem levar por pessoas mal intencionadas. E é a mesma comunhão que Paulo queria que os Gálatas tivessem, ele quer que nós tenhamos hoje. Que nosso entendimento seja de que nós somos todos um em Cristo. Que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E para a gente chegar ao finalzinho da nossa lição, o desafio para nós, povo de Deus hoje, como viver pela fé? Como você resolveria esse problema hoje? Eu diria que poderia ser o seu problema. Se você parar e pensar no que você tem deixado te influenciar, te afastar do caminho trilhado por Jesus. Alguns conselhos. Nunca deixe que a racionalidade suplante a fé. Desenvolva constante dependência de Deus. Realize e promova boas novas da salvação. Jamais para a salvação. Promova a fé como compromisso inegociável de obediência e verdade do Evangelho. Então, se nós conseguirmos não deixar que a racionalidade suplante a nossa fé, desenvolver uma dependência de Deus e promover as boas novas com a nossa vida, promova a fé como compromisso inegociável. Você vai ver, meu irmão, que nada nem ninguém vai te afastar do amor de Deus. Espero que essa lição abençoe a sua vida, abençoe a sua caminhada, tá bom? Tenha um ótimo domingo e que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família, tá bom? Um forte abraço e até o próximo encontro, em nome de Jesus.